vazio. Então vamos ao assunto do dia. Primeiro assunto. Falta de compreensão e empatia, bullying, além de toda a pressão social no dia a dia de crianças e adolescentes, podem trazer consequências sérias para toda a vida. E se for uma pessoa com algum tipo de transtorno, como o autismo, por exemplo, as consequências podem ser ainda mais preocupantes. Isso porque a reação e a interpretação da criança com autismo sobre determinada agressão vai depender de diversos fatores, como a idade, o tempo de agressão e até quanto ao grau do autismo. Neste começo do ano letivo, queremos chamar a atenção de pais e educadores a ajudar crianças e adolescentes autistas a lidar com o bullying. E a nossa convidada de hoje é a professora e doutora da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, Flávia Marçal, que conversa mais sobre este assunto. Querida, seja bem-vinda ao programa, sempre um prazer muito grande poder te receber aqui, até porque quando você vem aqui, a gente aprende um pouco mais. Então vamos lá. Primeiro vamos conceituar o que é o bullying, considerando que esta semana é a semana de retorno do ano letivo e a gente precisa passar para as pessoas, né, de como as crianças devem estar preparadas para socializar-se a partir desse ano. Vamos lá. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre faço grandes elogios à TV Cultura e ao programa Sem Censura Pará, porque sempre abre portas para que a gente leve essas informações. Hoje falando não só para famílias, mas a gente também vai falar para escolas. Vamos falar para todas as partes que estão interessadas em discutir esse assunto. Então, Vanessa, essa pergunta é muito relevante, a questão do bullying, inclusive que é um termo estrangeiro, né, e que no Brasil ele tem sido traduzido como intimidação sistemática. Ele pode ser discutido sobre vários aspectos, psicológicos, pedagógicos, e nesse momento eu vou me ater à questão jurídica, onde nós temos uma lei federal, a lei número 13.185 de 2015, é uma lei curtinha, ela tem só 8 artigos, mas que descreve então o que seria esse bullying. Para nós, no Brasil, o bullying é essa intimidação sistemática que pode ser feita de uma forma individual ou coletiva, perpetrada contra uma outra pessoa com o objetivo, ou seja, quem está fazendo bullying sabe que está fazendo isso, que está causando sofrimento ao outro, através de insultos, através de agressão, que podem inclusive ser agressões sexuais, infelizmente, e isso precisa ter essa relação de poder, então precisa observar que esse grupo ou este indivíduo, ele está nesta relação de superioridade, né? Ele está conseguindo sistematizar aquela intimidação. Ou seja, não é uma situação pontual, não é uma discussão de recreio ou uma situação individualizada. A gente precisa ter essas características para que nós estejamos diante do bullying. E só lembrando que essa mesma legislação, ela também prevê um avanço bastante significativo, que é o cyberbullying. Então, mesmo quando essa intimidação sistemática não acontece dentro daquele ambiente de sala de aula, a gente pode também ainda estar falando de bullying quando a gente observa isso dentro das redes sociais. Perfeito. No dia a dia, é possível identificar se uma criança está passando pela dor dessa intimidação sistêmica? Sim, é possível. Não só através das mudanças de comportamento, do ponto de vista de pessoas com autismo, falando de uma forma muito específica, mas isso pode servir para todas as crianças e adolescentes, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas o ponto principal aqui é observar as alterações de comportamento. Então, o que nós podemos observar? Essas alterações elas podem se iniciar com a tristeza continuada, pode ser o outro extremo, ou seja, uma agressividade exacerbada em outros ambientes, a reprodução daquele comportamento, porque infelizmente muitas pessoas que sofrem esse processo de bullying, de intimidação sistemáticas, elas costumam carregar, Vanessa, essas dores para o resto da vida. Existe inclusive uma pesquisa feita pelo King's College da Inglaterra, mostrando o impacto que esse tipo de ação, quando ocorre com crianças e adolescentes, costuma se perpetuar. E essas pessoas, no futuro, passam a promover esse tipo de conduta de intimidação sistemática no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Então, é algo muito complexo que precisa realmente de um olhar da sociedade. E quando isso acontece com pessoas com autismo, esse olhar atento precisa ficar ainda mais, com essa maior acuidade, mais sensível,
exatamente porque muitas pessoas com autismo não conseguem transmitir aquele sentimento. Entendi. Então, o choro pode ser um mecanismo, a agressividade também, essas mudanças bruscas de comportamento, certamente, sejam crianças com autismo, sejam crianças neurotípicas, é algo que precisa ser observado. Acho também que é importante para nós pais, aquele momento da escola, as famosas festinhas, né? A festa de São João, os jogos escolares, ali é um ambiente muito propício para que você possa observar, né? Quem são os coleguinhas, como é que seu filho ou sua filha está lidando com aquele ambiente, ela fica muito isolada, como é que se atuam dentro desses trabalhos em grupo? E essa dica, ela vale não só para a família, mas também para a escola. Excelente. Você falou sobre alguns danos que crianças e adolescentes carregam para a vida toda, sendo vítimas dessa intimidação sistêmica. Quais seriam os outros? Bem, dentro desse levantamento que foi feito pela equipe de psicologia do King's College, o que ficou muito claro foi o quanto isso torna um adoecimento no campo da saúde mental. Então, eles podem desenvolver, têm mais chances de desenvolver quadros de depressão, há índices de suicídio, inclusive, em decorrência disso. Principalmente porque nós estamos falando de uma faixa etária, especialmente da infância e da adolescência, em que você está tendo a formação daquele ser humano. Então, naturalmente, quando você não encontra um ambiente acolhedor e que possibilite o fortalecimento das relações humanas, você vai crescer com essas relações muito fragilizadas. Então, vai ser muito mais complexo para que você consiga desenvolver relações saudáveis em vários ambientes, ambiente amoroso, ambiente de trabalho. Então, certamente, esse é um dos principais impactos que a ocorrência desse tipo de violência, porque sim, a intimidação sistemática, por lei, como eu falei, pela Lei 13.185 de 2015, que eu vou repetir porque quem quiser pesquisar, uma lei curtinha, eu recomendo muito a leitura, ela fala muito isso, de que sim, o bullying ele é um ato de violência. Então é muito importante que as famílias e as escolas não minimizem quando estiverem diante de um quadro de intimidação sistemática. É um quadro que tanto a pessoa que sofreu aquele ato, quanto quem realizou aquele ato, precisam de uma ajuda séria, comprometida, para que esse fato não aconteça mais. No geral, alunos com autismo, déficit de atenção ou hiperatividade enfrentam que tipo de dificuldades dentro da escola? Eu vejo que a principal dificuldade que me é trazida pelas mães são decorrentes das dificuldades comportamentais e das dificuldades de habilidades sociais que são uma característica da pessoa com autismo. Então é importante a gente lembrar que para que você tenha um diagnóstico de autismo, são duas características, né? Essas dificuldades comportamentais e a questão dos padrões restritivos e repetitivos. Então, pessoas com autismo podem ter dificuldades, por exemplo, com uma mudança de rotina. Elas podem ter um apego excessivo àquela forma de chegar todos os dias na escola, colocar a sua mochila num determinado local, sentar naquela mesma cadeira. E isso, por ser um comportamento diferente, não é um comportamento melhor ou ruim, não é um juízo de valor, mas esse comportamento diferente pode chamar a atenção de pessoas, de outros estudantes, de outros colegas, que não saibam lidar com este comportamento e, consequentemente, podem começar de uma forma jocosa, porque normalmente o bullying, ele nem sempre, a primeira ação dessa intimidação, lembra que ela é uma intimidação sistemática. Então, um primeiro momento, ele pode acontecer numa brincadeira de mau gosto, numa fala equivocada, e é por isso que a intervenção cedo, ela é muito importante. Então, você professor, você coordenador pedagógico que está nos ouvindo, se você observa isso acontecer da primeira vez, não deixe passar. Porque quando você começa a não observar essa primeira vez, e essa primeira vez se torna a segunda, terceira, quarta, é aí que você tem a classificação da intimidação sistemática. Por isso que esse olhar atento e essa retirada de qualquer situação que seja constrangedora, ela é essencial. Então, no caso de pessoas com autismo, TDAH, os outros transtornos de um modo geral, o grande ponto é que nós não estamos trabalhados para lidar com a diversidade. Tudo aquilo que foge do que a gente considera um padrão chama a nossa atenção. E esse chamar a atenção pode ser trabalhado de uma forma positiva, onde eu vou mostrar para esses alunos que sim, existe diversidade na sociedade, você no seu ambiente de trabalho vai encontrar diversidade. Você, quando seus avós ficarem adultos, velhinhos, né? Quando seus pais ficarem velhinhos, você vai entender que cada ser humano tem um tempo diferente. Quanto mais cedo você entender isso, mais preparado você está para a vida. Então, aquela mesma situação, ela pode, sem a devida intervenção pedagógica,
e de trabalho de conscientização ser levada para um processo em que pode acontecer o bullying com essa intimidação sistemática, ou ao mesmo tempo, aquela mesma situação, ela pode ser usada como uma forma de você ensinar muito mais valores àquelas crianças e adolescentes. Excelente. Várias perguntas chegando. Vamos lá. Isabela, é com você. O Sérgio, do bairro da Condor, diz que já presenciou um ataque de bullying a uma criança que estava em uma praça brincando. E o pior, que quem fez isso deveria ser a pessoa que deveria defendê-lo, que é a mãe. Ele quis até chamar atenção, mas não fez isso porque não sabia como proceder. O que fazer nesses casos? Eu vou emendar na pergunta do Sérgio. No caso de uma comunidade escolar, eu estou num pátio de uma escola, eu não tenho nada a ver com a cena que eu estou vendo, mas eu percebi e eu tenho olho sensível de que eu posso chegar à coordenação e denunciar. Como é que fica essa relação? Pois é, você sabe que tem duas perguntas interessantes. No caso do Sérgio, obrigada, Sérgio, pela pergunta. Sempre fico muito feliz com as perguntas e sei que vocês estão gostando do tema. Então, a pergunta do Sérgio, ele está falando que ele está numa praça. Isso. Aí eu vou até fazer uma pergunta, né? Significa que bullying só pode acontecer na escola? Porque eu estou o tempo todo falando da escola, né? É importante destacar que a lei federal, ela fala muito do ambiente escolar, mas ela não restringe que a intimidação sistemática só ocorre no ambiente escolar. O que significa dizer que eu poderia dizer que o bullying pode ocorrer em outros locais, inclusive nesse caso da praça, mas a Lei 13.185, ela é mais uma legislação para definir o que é bullying e para falar sobre o processo de conscientização. E aí, para responder o Sérgio, eu vou dividir a minha resposta em 2 pontos. O primeiro é jurídico, o que poderia ser feito do âmbito de vista jurídico, e aquilo do âmbito de vista social da conscientização. Então, o que a legislação, a 13.185, fala sobre esse processo de conscientização? Ele fala da importância do diálogo da sociedade, de se trabalhar em campanhas naquele local, de se falar, de se conversar com essas crianças. Então, se o Sérgio se sentir confortável, ele pode ver quem são essas crianças. São crianças aqui do meu bairro? Será que se eu fizer uma roda de conversa, levar um livro para contar com elas? Será que são colegas do meu filho? Porque isso é importante. Hoje o bullying que você está vendo está feito com uma criança que você não conhece. Amanhã pode ser o seu filho. Por isso que é muito importante que qualquer um de nós que esteja diante de uma situação dessa, não sejamos omissos, porque esse é o tipo de conduta que afeta a todos. Então, para esse primeiro momento, seria mais essa questão da conscientização. Mas se eu observei que aquela intimidação, ela causou um extremo sofrimento a outra pessoa, eu observei, inclusive, que teve um ato de violência, qual o procedimento que eu devo tomar, uma vez que os pais parecem estar omissos nessa situação. Aí nós temos a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde qualquer tipo de conduta que venha a ferir direitos de crianças e adolescentes, mesmo que perpetrados por outras crianças e adolescentes, pode sim sofrer uma intervenção do Poder Judiciário. Importante lembrar que crianças e adolescentes não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. No entanto, crianças também podem ser responsabilizadas através de seus pais, havendo inclusive a possibilidade do juiz determinar a obrigatoriedade de tratamento psicológico para crianças quando elas cometem um ato grave. Então, veja, eu quero deixar muito claro para toda a sociedade que, diferente do que se fala, né, isso é brincadeira, isso é mimimi, isso não vai acontecer, na minha época não era assim. A legislação mudou, nós temos uma série de legislações de proteção e é muito importante que os pais fiquem atentos, porque sim, Vanessa, eles poderão ser responsabilizados e de uma forma severa, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista civil. Essa criança que sofreu esse bullying, a família desta criança pode processar a outra família com o pagamento de indenização pelos danos causados. Então, é uma situação muito séria. Com certeza absoluta. Isabela, contigo. O Paulo de São Brás e o professor Mauro Rocha de Ananindeua têm uma dúvida em comum. Perguntam como os pais podem conversar e dar orientações para os filhos autistas ou não autistas a respeito do bullying no início do ano letivo. Excelente participação. Muito positiva. Eu penso que nesse primeiro momento, falar sobre a diversidade e demonstrar que o fato de você ser diferente não te torna pior ou melhor do que o outro é o primeiro passo, porque faz com que a gente tenha um olhar diferenciado. E o outro ponto que talvez seja muito significativo quando você observar essa conduta no seu filho, e aí eu vou primeiro falar daqueles que praticam, né, o bullying. Então, se você observar essa conduta no seu filho ou no seu, seu parente, alguma coisa assim, ou até mesmo no seu aluno, talvez seja importante perguntar por que aquele comportamento o ofende tanto. Por que me
incomodo tanto com o fato de que eu tenho um colega com autismo e ele todos os dias segue a mesma rotina. Às vezes é um exercício de empatia, de tentar enxergar pelo olhar de quem está praticando bullying. E aí isso pode ser muito positivo para você tentar enxergar. Às vezes você não está conseguindo enxergar pelo olhar dele. E aí você consegue fazer essa intervenção. O outro ponto seria o ponto de quem sofre essa intimidação sistemática. Então, para quem sofre essa intimidação sistemática, é muito importante, como eu disse, que os pais estejam com o olhar atento, os cuidadores também, mas que essa pessoa seja ensinada a como lidar. Existem estudos, Vanessa, que mostram que quando você começa, sempre aquele início, né? Por isso que aquela saída é tão importante, porque depois que você está num processo de intimidação sistemática muito continuada, você já está num processo de tanta fragilidade que é difícil você dizer o não. Então, um ponto que é importante é ensinar desde crianças até adolescentes a saber usar o não. Dizer, não estou confortável com o que você falou, não gostei do que você falou e eu gostaria que você me pedisse desculpa. É uma frase que precisa ser ensinada. Excelente. Porque todas as vezes que você é tratada de uma forma que você não se sente adequado, se você não sinaliza isso para o outro, se alguém faz uma brincadeira e todos riem e você ri junto, fica difícil a pessoa também do outro lado compreender que aquela conduta dela está sendo intimidatória, está sendo violenta. Então também é importante. Claro que eu não estou aqui falando daquela situação, Vanessa, que a intimidação já está num quadro de sistematização tão profundo que você tem inclusive adoecimento de ambas as partes. Sim. Quem está praticando e de quem está sofrendo. Mas, como eu disse, toda a intimidação sistemática, ela tem um início. E é nesse início que a nossa intervenção é essencial. Perfeito. As escolas, de maneira geral, têm se preparado para esse início de ano e de relações entre alunos, educadores e a própria comunidade escolar? Eu percebo, Vanessa, através das consultorias que eu tenho realizado e de muitos diálogos com algumas escolas, que, infelizmente, quando as escolas chamam um advogado ou chamam um profissional mais especializado para falar sobre esse tema, normalmente é quando a situação já está num grau de gravidade muito profundo. Muitas vezes a gente não tem conseguido trabalhar essa conscientização com detalhes que eu falei aqui. Por exemplo, muitos casos de bullying, quando eles acontecem, ou primeiramente uma situação não tão aprofundada, tão grave, é difícil a pessoa fazer essa pergunta, né? Não, explique aqui, João, né? Eu queria entender por que você falou isso para o fulano de tal. Normalmente você já vem com aquele processo ou de punição, ou de chamar os pais. Os pais normalmente eles fazem só esse processo de coerção. Não faça isso está errado, mas não tenta entender por que isso foi feito. Sim. Não tenta perceber, por exemplo, quais são os aspectos culturais que podem estar envolvidos. Seu filho pode não estar aprendendo dentro da sua casa, é uma reclamação que eu ouço muito dos pais. Tipo, poxa, Flávia, as pessoas falam que é o ambiente, mas na nossa casa a gente não faz isso, ele não vê a gente fazendo, então como é que ele está reproduzindo algo que ele não vê? Mas aí, às vezes, você não sabe como está se dando as relações de amizade, você não sabe acesso a que filmes ele está tendo, que vídeos ele está tendo acesso. E nós somos fruto de toda essa cultura que nos abastece. Então, é muito importante, mais do que, obviamente, esse processo pedagógico de dizer o que é correto e o que não é, que é muito importante, mas tentar entender o que está por trás desse comportamento também pode ser extremamente significativo. Perfeito. Participa aconchegando. O Aníbal Porto do Marizal pergunta se você concorda que campanhas anti-bullying nas escolas não apenas reduzem a vitimização, como também melhoram a saúde mental geral dos alunos. Com certeza, com certeza. Inclusive, a Lei 13.185 de 2015, ela prevê isso, ela fala sobre a importância desse programa de combate à intimidação sistemática. Infelizmente, no Brasil ainda nós não temos, no âmbito do Ministério da Educação, esse programa mais fortalecido, em parte por conta de pandemia, enfim. Mas o fato é que as escolas elas podem também criar os seus programas. Isso é muito importante, que haja uma equipe preparada para conduzir isso, para que isso não se torne palavras ao vento, para que seja feito um exercício dinâmico. Inclusive com uma coisa muito interessante que a gente chama de roleplay. O que é o roleplay? É uma simulação, onde você pode, por exemplo, através do teatro, ou mostrando uma imagem em que haja essa intimidação, você trabalha isso com os alunos perguntando, nessa situação, o que vocês fariam? Foi o que o Sérgio fez há pouco, né? Ele trouxe uma situação e perguntou o que devemos fazer. Se nós não nos prepararmos para lidar com as situações de violência, quando elas acontecerem,
nós não saberemos o que fazer. Então é muito importante que mesmo que na sua escola, mesmo que no ambiente que você frequente, na sua casa, isso não aconteça, é importante que você se pergunte: o meu filho está preparado para não cometer esse ato de intimidação e, ao mesmo tempo, saber como lidar com esse ato? Eu acho que essa é uma das principais perguntas que a gente pode fazer agora no início dessas aulas. Então, aproveitando essa sua resposta, qual seria a melhor forma de orientar ou incentivar crianças e adolescentes a se defenderem nos momentos de agressão? Eu penso que a melhor forma é o diálogo, saber estabelecer os seus limites, é muito importante. Muitas crianças e adolescentes não conhecem os seus próprios limites, e isso é algo que a gente traz de casa. Qual é o limite do que você vai aceitar em relação a brincadeiras, em relação à intimidação, aquilo que é uma violência? Eu vi muitas vezes condutas que para mim seriam ofensivas, mas que talvez para aquele grupo de amigos seja algo que foi construído dentro de um processo de amizade. Por isso que é muito importante você dialogar com o seu filho ter essa abertura com você e ele poder lhe sinalizar: não, isso aqui está desconfortável e isso aqui não está desconfortável. É claro que também temos sempre que lembrar que crianças e adolescentes estão sob nossa responsabilidade de adultos. Então, obviamente que por mais que aquela situação possa não ser desconfortável para crianças e adolescentes, mas nós adultos conseguimos sim observar em que situação você precisa chamar o seu filho e dizer: não, meu filho, isso aqui não está adequado, isso aqui não está correto e você não deve aceitar isso. E quando o pai ou a mãe, o responsável, é responsável justamente pelo agressor, como deve ser essa conduta? Aí a gente tem um outro viés, né? Exato. Eu sempre digo, acho que o primeiro passo é tentar entender por que meu filho está agindo dessa maneira. Até porque, tirando situações muito específicas, onde, infelizmente, essa intimidação sistemática, ela é fruto, lembra da reprodução, ela é uma reprodução daquilo que muitas vezes essa criança ou adolescente está sofrendo em casa. Então, por exemplo, se ela sofre maus tratos em casa, a tendência é ela tentar reproduzir isso com outras crianças. Então, o primeiro ponto de se observar seria se de fato você está diante de uma situação que aquela criança, aquele adolescente está sofrendo violência. Se não for este o caso, que também acontece, o segundo ponto é tentar entender o que está levando àquela conduta, tentando inclusive perceber se existem questões culturais, questões sociais, do que aquele adolescente, aquela criança está acessando para estar tendo aquele comportamento, né? E aí fazer uma investigação, dialogar com a escola, perceber se aquele comportamento está sendo dentro de um ambiente específico ou se ela está naturalizando aquela conduta para vários ambientes. Então, tudo isso são aspectos essenciais. E, claro, contar sempre com o suporte de profissionais da psicologia, da pedagogia e até mesmo da advocacia. Porque quando isso acontece dentro da escola, infelizmente, muitas escolas têm uma conduta: não, mas foi pontual, não, mas aconteceu, não, mas olha, mas não é bem assim. E aí muitos pais tiram o seu filho da escola porque ele está tendo aquela conduta, está sofrendo aquela conduta, ou pior, deixam e fecham os olhos e não, mas isso não vai acontecer nada. Quando na verdade existe, como eu falei, uma série de implicações jurídicas que podem acontecer para ambos os lados. Então é muito importante que o pai, por exemplo, acesse um advogado para, se for necessário, notificar a escola sobre o que está acontecendo, se for o caso, acionar o conselho tutelar, e tudo isso muito bem documentado para que ele fique resguardado de qualquer responsabilidade em relação a isso. Perfeito. Daqui a pouco eu vou já fazer uma pergunta sobre isso, mas vamos lá, Isabela. O Carlos Alexandre, do Guarajá, pergunta... Guajará, perdão. Qual é o grau de importância da participação da turma do aluno PCD para com a contribuição na educação escolar desse aluno, para além da importância do próprio professor? Olha, boa essa pergunta. Muito boa, porque a gente percebe que muitas vezes os alunos que são pessoas com deficiência, e dentre elas a pessoa com autismo, eles acabam ficando muito isolados entre o professor, né, a equipe pedagógica da escola e o aluno, como se o aluno muitas vezes não fizesse parte da comunidade escolar. E, na verdade, esse processo de interação com a turma é essencial. A grande dificuldade é que muitos professores se perguntam: mas como eu faço, né? De que forma eu procedo isso? Uma vez que o próprio aluno com autismo, ele pode sim apresentar déficits em relação ao restante da turma. Então, é comum, por exemplo, em casos de pessoas com autismo com nível de suporte maior, nível 3, são os antigos autistas chamados de severos, por exemplo, eles podem não ser alfabetizados,
Então, claro que ele pode estar numa turma de pessoas já alfabetizadas e você ter um descompasso do ponto de vista pedagógico. E aí que entram, Vanessa, vários outros aspectos, como, por exemplo, a utilização de jogos pedagógicos, a utilização de eventos onde essa pessoa com autismo ela possa participar. Eu costumo dizer que aqueles horários do recreio, o horário das atividades físicas, das aulas de educação física, as aulas de artes, são aulas muito significativas para você trabalhar esse tema, porque são aulas que possibilitam essa maior expressão corporal, essa expressão desses sentimentos. Nem sempre dá para fazer isso numa aula de matemática. Eu entendo também o lado do professor. Às vezes é um pouco difícil. Mas tem professor criativo que consegue? Consegue. Eu tive uma vez um caso de um professor que ele trabalhou números sobre o bullying, percentagens, né, de casos que tinham acontecido, e aí no intermeio desse estudo matemático, ele falou sobre esse tema. Então existem várias formas, algumas disciplinas acabam sendo um pouco mais abertas para que a gente possa fazer isso e, consequentemente, promover essa maior interação entre os alunos com deficiência e os alunos que não têm deficiência, uma vez que todos eles são público-alvo da educação. Perfeito. Vamos lá, Isabela. O Léo Samuel diz que muitos pais usam a frase: se você apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar mais. Como a professora vê esse tipo de situação? Bem, como eu disse, esse é o tipo de conduta que valoriza esse processo de violência, desconsidera que esse pai, ao agir dessa maneira, ele está chamando para si uma responsabilidade imensa, porque se esse adolescente, se essa criança provocar um dano físico em outra pessoa, não só o pai poderá ser responsabilizado, como o próprio adolescente, a depender da idade e da gravidade, ele pode ser recolhido a uma fundação. Então, assim, é preciso que os pais tenham de uma forma muito clara o impacto dessa fala. Eu sei que essa fala muitas vezes é produzida na verdade ela é reproduzida por essa tradição. Meu pai falava isso e nunca aconteceu nada comigo. Mas é fato que nós temos hoje legislações, nós vivemos em sociedade, nós não podemos ignorar que as legislações mudaram. E aí talvez seja muito mais interessante, já que você também não gostaria que seu filho sofresse qualquer tipo de ataque violento, e nem sempre nós poderemos ter os nossos filhos embaixo da nossa asa, né, Vanessa, como a gente gostaria, mas talvez auxiliar esse filho a ter estratégias de autoproteção sejam significativas. Aulas de artes marciais são aulas muito significativas, onde muitas vezes você aprende que esse tipo de conduta não tem a ver com agredir o outro, mas se proteger. E você pode fazer isso sem de modo algum reproduzir a violência. Eu entendo, e por isso que eu sempre tento ser muito transparente com relação a isso, sabe, Vanessa? Eu não quero aqui que os pais pensem que a gente vive no mundo ideal, porque é difícil também para o pai. Poxa, mas o meu filho apanhou, meu filho sofreu uma violência, e como ele vai fazer para se defender? Então sempre deixo 2 pontos. O primeiro ponto, seu filho precisa saber determinar limites. Ele precisa dizer: não faça isso que eu não estou confortável. Ele precisa saber pedir ajuda, ele precisa saber onde é que funciona a coordenação pedagógica, ele precisa ter um bom diálogo com esses pais. E além de tudo isso, considerando que infelizmente a gente não tem controle da violência do mundo, se você puder ter outros sistemas de proteção, como por exemplo as artes marciais, que podem auxiliar o seu filho a se proteger, pode ser sim uma alternativa. Excelente. Flávio, nosso tempo está chegando ao final, mas eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Qual é o limite entre a capacidade de dialogar a partir do momento que você sofre a primeira intimidação a um processo judicial? Bem, o primeiro ponto é a questão da sistematização. Se você, primeiramente para os alunos que estão me ouvindo, né, os adolescentes, se você falou que você não se sente confortável, se você se afastou daquele colega porque aquela conduta não foi legal, e mesmo assim aquele colega continuou fazendo daquela maneira, você sinalizou que você não está confortável e ele insistiu, aí sim você deve levar isso para outras instâncias, fale para os seus pais, fale para uma pessoa da sua confiança, né, que às vezes é uma tia, às vezes é uma prima, às vezes é uma amiga. Peça ajuda, não deixe isso chegar a um tal grau que lhe cause um sofrimento que vai ser muito difícil da gente superar. E o segundo ponto para os pais é observar a mudança de comportamento, observar esse grau de sofrimento, e aí sim vocês podem tomar os procedimentos necessários, como notificação da escola, notificação dos pais do infante que está fazendo esse tipo de agressão. É importante que a escola também tome as mesmas providências. Então, escolas, por exemplo, que observaram aquela conduta, chamaram os pais de quem está praticando bullying, os pais não compareceram, ou chamaram os pais de quem está sofrendo bullying, os pais não compareceram, um dos primeiros passos que pode ser tomado é o acionamento do Conselho Tutelar.
Pronto, excelente informação. E para encerrar, ainda existe muito preconceito na busca por um diagnóstico que comprove que o filho ou a filha precisam de um cuidado especial na escola? Olha, Vanessa, graças a Deus e com muito apoio de vocês, a gente tem percebido essa mudança bastante significativa. Hoje em dia as pessoas estão muito mais atentas a essa neurodiversidade, a essa forma de olhar o mundo. Algumas vão necessitar de um suporte maior e outras não, que vai necessitar realmente de um ambiente que seja mais acolhedor. Mas a gente tem percebido uma melhora muito significativa sobre a questão da busca pelo diagnóstico e sempre lembrando, porque é algo que a gente leva para toda a vida, a importância do diagnóstico precoce. Então você que está nos ouvindo, que é pai de uma criança, mãe de uma criança que tem entre 0 e 3 anos, é muito importante que você saiba que existem marcos do desenvolvimento e que se o seu filho não está atendendo a esses marcos, você precisa procurar ajuda. Onde eu encontro esses marcos? Na carteira de vacinação do seu filho vai ter uma etapa com algumas perguntas do que o seu filho deve fazer entre 0 e 6 anos, comportamentos esperados, desenvolvimento esperado. Sentar na idade certa, falar com a idade certa, interagir na idade certa. Se o seu filho não está fazendo isso, por favor, procure ajuda. Que maravilha, querido. Obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Sempre é muito bom te ter por aqui. A gente aprende um bocado e a gente vai se debruçar e conhecer um pouquinho mais da Lei 13.185 de 2015. Perfeito. Tá vendo como a gente aprende? E aí eu aproveito para ler, gente. Hoje de manhã cedo eu li num post da doutora Cíntia Santelena que diz o seguinte: as aulas estão prestes a começar. E eu quero lhe pedir um favor. Sente-se 5 minutos com seu filho e explique-lhe que ser muito alto ou muito baixo, gordinho ou magrinho, preto ou branco, não é motivo para brincadeiras. Que não há nada de errado em usar os mesmos sapatos todos os dias. Que uma mochila usada carrega os mesmos sonhos que uma nova carrega. Por favor, ensine-os a não excluir ninguém por ser diferente ou não ter as mesmas possibilidades. Explique para eles que bullying destrói. O que eles vão para a escola é para aprender a serem pessoas melhores, não para se exaltarem e nem para humilhar os outros. A educação começa dentro de casa. #fica a dica. A gente vai